Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos nessa casa de paz e luz. Para que a gente inicie a nossa reflexão dessa noite, fazendo a nossa conexão com o plano superior, com o ser que nos criou, eu convido a todos que neste momento fechem os olhos do seu corpo físico, pedindo ao Senhor Jesus, este amigo de todas as horas, Ele que nos ensinou a nos amarmos e sempre nos disse que onde um ou mais estiverem reunidos em seu nome, lá eu estarei. Te pedimos que nesse momento a luz se faça em cada um de nós e que essa luz se expanda a todos os nossos familiares que não puderam estar aqui neste momento, chegando a eles também a sua luz e a sua paz. E que o amor seja o nosso mais puro sentimento, hoje e sempre. Que assim seja. Então, queridos irmãos, nessa noite vamos refletir sobre o nascimento de Jesus, o nascimento do Cristo, né? E o Cristo Consolador prometido a todos nós. A história, né, ela se divide em duas partes. Ela se divide até a chegada de Jesus, a encarnação de Jesus, a vinda de Jesus aqui na Terra. Então ela se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Essa divisão, né, que Jesus fez nos traz a cada um de nós o quanto ele é sublime, o quanto ele é um espírito de elevada envergadura, o quanto a sua luz atinge todo o nosso planeta, ele que é o nosso governador, o nosso guia. E por que Jesus nasceu na Palestina, lá na cidade de Belém? O povo daquela época já vinha sendo preparado há muitos anos, né? Porque também se tinha na época a questão do politeísmo, ou seja, eram vários deuses que eram cultuados e aquele povo já vinha sendo trabalhado para entender a existência do Deus único, ou seja, o monoteísmo. Por isso sim que o alicerce já estava preparado, as pessoas que viviam naquele local, naquela região do planeta Terra, já estavam mais receptivos à vinda de Jesus. Então, né, ele faz a sua encarnação na Terra, naquele local. E o livro Evangelho por Emmanuel, né, que é o mentor de Chico Xavier, ele faz uma interpretação de várias das passagens de Jesus aqui na Terra. Então, daquelas passagens que a gente lê na Bíblia, né, ele traz uma nova visão, uma nova leitura, um novo entendimento. E ele nos traz também dois dos apóstolos, né, Mateus, que traz aquela questão da vinda do Messias, né, na vinda de um ser superior que viria trazer um alento, uma direção, né, aquela paz necessária para a humanidade que era conhecida só naquele local, né? Não se sabia que existia povos em outros lugares do planeta e nem se conhecia, né? E também Lucas, que traz então mais a vivência. Então a maioria das passagens do Novo Testamento, Lucas vem falar da vivência de Jesus, né? Daquela questão do nascimento propriamente dito, né, na manjedoura. Então todos esses relatos são feitos por Lucas. E no livro Evangelho segundo Emmanuel, né, por Emmanuel, ele cita então passagens de Lucas
E ele dá essa nova visão, né? Esse novo entendimento. Então, em Lucas capítulo 1, versículo 79, diz assim: para iluminar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E então Emmanuel ele faz o complemento nesse livro, e ele nos diz: em verdade, desde os primórdios da organização humana, mobiliza o Senhor uma multidão de seus colaboradores, diretos ao nosso favor. Então quer dizer, nós nunca estivemos abandonados. Jesus sempre mandou seus colaboradores, assim como cada um de nós também tem a sua parcela, né, na colaboração de um mundo melhor. Ele também manda sempre para quê? Para que a gente se prepare, para que a gente tenha exemplos, né, de vivência para serem seguidos. E ele continua dizendo: mesmo porque em suas mãos divinas enfeixam o poder administrativo da terra, mas hoje reconheceis que o momento julgado essencial para o lançamento do reino de Deus entre os homens veio ele mesmo à nossa esfera de sombras, em conflitos. Não substituiu ou assumiu um representante. Ele assumiu a sua responsabilidade, né, de trazer os seus ensinamentos, e o que aconteceu? Suportou a nossa incompreensão e a cruz. Então quer dizer, queridos irmãos, que existe sim para cada um de nós uma tarefa que nós temos que viver pessoalmente. A exemplo do Cristo que veio pessoalmente até a terra para nos trazer o amor, para nos trazer os ensinamentos de Deus. Nós também temos a nossa função. Quem é pai e mãe sabe, né, que quem coloca limite e tem a obrigação de educar um filho é o pai e a mãe. Se a gente quer ter um corpo físico saudável, a gente não pode terceirizar para uma outra pessoa, né, fazer o exercício para nós. Nós é que temos que fazer. Então, são várias as tarefas que nós precisamos desempenhar, seja para o nosso físico, para o bem-estar do nosso corpo físico, ou para o bem-estar do nosso espírito. E a segunda passagem bíblica, né, de Lucas também, que o Evangelho por Emmanuel traz uma nova interpretação, é a seguinte: ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Quem foi? José, né? José e Maria. E Emmanuel, então, ele nos coloca que nesse sentido o Evangelho nos oferece uma lição salutar. José e Maria dirigiram-se a Belém, obedecendo à ordenação política de César. Mas Jesus, vindo ao seu encontro, nas palhas da manjedoura, fora do ambiente doméstico, mostra que a claridade divina pode bafejar os trabalhos da criatura em qualquer parte. O casal de Nazaré não apresenta desculpas a fim de evitar a sua obrigação. Jesus não apresenta condições especializadas para se oferecer às criaturas. Então aqui ele deixa claro da nossa função também como criaturas encarnadas para a sociedade onde nós vivemos. Então José e Maria cumprem a ordem e fazem o que é necessário. Na época, esse recenseamento servia para quê? Para o governante avaliar quanto ele podia estar angariando de impostos para o seu reino. E mesmo assim, José e Maria cumprem com a destinação e cumprem a sua função com relação ao local onde eles viviam, né? Então, desses dois textos de Lucas, a gente pode concluir já pensando
no nascimento do Cristo, no aniversário dele que a gente comemora no dia 25 de dezembro. E aí a gente também pode se perguntar, realmente é esse dia, o dia do nascimento físico de Jesus? Mas então a gente pode estar pensando em 3 lições, tá? Que a gente pode pensar no presente que a gente vai dar a Cristo no domingo. A primeira lição traz o seguinte para cada um de nós: precisamos assumir as nossas responsabilidades, aquilo que nos compete. A gente não pode procrastinar, deixar para depois. Temos que nos avaliar, saber qual que é a nossa função como pessoa, para a gente pôr isso em prática, assumir os nossos compromissos. A segunda lição, que vem a exemplo, né, de José e Maria, é de respeitar a ordem de uma sociedade na qual estamos inseridos, independente do local onde estamos, seja na nossa família, que é o nosso berço maior, seja no nosso trabalho, na nossa sociedade, em qualquer lugar que estejamos, nós precisamos assumir, ser protagonistas, assumir os nossos compromissos com relação à humanidade, com relação à evolução humana de modo geral. Porque nós não vivemos separados, nós não vivemos sozinhos. Se a gente parar para pensar, cada um produz o alimento? Não, outras pessoas produzem alimento, né, e a gente desfruta desse alimento. Todas as pessoas aqui produzem vestimenta? Não, a gente depende de alguém para produzir a vestimenta. Todos aqui sabemos erguer uma casa? Juntar tijolo a tijolo? Não, nós dependemos de alguém que possa construir uma casa para nós. Então, se a gente for analisar, nós dependemos um do outro como humanidade. E muitas vezes a gente pensa que se isolar é o correto, né? Se isolar, o que acontece? A gente não faz bem, não faz mal. E aí, onde é que está o progresso? E a terceira, né, lição que a gente pode ver nesses 2 textos de Lucas, que foi tão bem interpretado por Emmanuel, né, no Evangelho por Emmanuel, é praticar o bem sem olhar a quem, né, que seria a terceira, não a melhor, mas a terceira lição. E isso a gente desenvolve com o tempo, né? Aprender a olhar as pessoas com aquele olhar de Jesus, sem olhar defeito, mas olhar sempre com o sentimento de auxiliar o nosso próximo, né? E no final do segundo texto, no capítulo 2, o que ele nos revela, né? Que na prática do bem não devemos estabelecer condições. Ah, você tem que fazer isso para eu fazer isso para você. Não, não se deve, tá? E caridade, meus irmãos, a caridade legítima, ela também não impõe condições para ser feita. Muitas vezes a gente pensa assim, ah, mas eu não vou dar esse dinheiro para essa pessoa porque ele vai usar de forma indevida. Não importa a forma que ele vai usar. O que importa é que eu estou fazendo. De que forma eu estou fazendo? Eu estou realmente fazendo uma caridade legítima? Cada um segundo as suas obras. O que o meu irmão faz, o problema é dele, a prestação de conta é dele. Mas o que eu faço é responsabilidade minha, né? Então, não importa onde estejamos, não importa as condições que estejamos, não importa os recursos, né, que nós dispomos, né? O que realmente importa é o que nós queremos realizar. Isso sim importa. Isso sim é um presente para o menino Jesus que faz aniversário no dia 25 de dezembro, né? Então, se o nosso coração está repleto de luz, essa luz ela vai brilhar, independente de onde nós estejamos. Seguindo então no questionamento, né, a gente muitas vezes se pergunta, até pesquisa em livros históricos, principalmente na Bíblia, e afinal de contas, que dia nasceu Jesus? Vocês já se fizeram essa pergunta?
Então, Jesus mandou vários representantes, né, como eu falei para vocês, para dar testemunho de fé, para nos auxiliar no decorrer de toda a existência desse planeta. E eu trouxe alguns relatos, né, de algumas dessas pessoas, para a gente talvez tentar concluir juntos se essa data realmente é ou não é. Tá? Então, assim, para o apóstolo Paulo, Jesus nasceu quando? Quem foi o apóstolo Paulo, né? Ele foi um perseguidor. Ele perseguiu Jesus. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Saulo, Saulo, por que me persegues, diz Cristo? Quem sois vós, Senhor? Não recalcitres contra os aguilhões. Saulo respondeu e chorou. Então, nesse momento, Jesus nasceu para Saulo, que era Paulo, perseguiu Jesus, e quando ele reconhece através da luz divina, ele vê o nascimento do Cristo. E ele passa nesse momento a ser um seguidor do Cristo e um divulgador do Cristo. Outro ser maravilhoso que também, né, deixou muitos exemplos a serem seguidos, para a Madre Teresa de Calcutá. Jesus nasceu quando? Quem foi Madre Teresa? Ela foi uma freira indiana, né, que é reconhecida mundialmente, né, por ser uma missionária que fez o bem a todos, né, agiu sempre com caridade, com os pobres, com os órfãos, e também recebeu o Prêmio Nobel da Paz. E ela diz: um dia, ao realizar uma viagem de trem, vi um homem pobre caído, que não conseguia se mover, chamando-a com a mão. Ao se aproximar do homem, pôde ouvi-lo dizer: tenho sede. Voltando ao convento, ela reparou em uma estátua do Mestre de Nazaré na cruz. Embaixo da estátua havia uma frase: tenho sede. Foi nesse momento que Jesus nasceu para Madre Teresa de Calcutá. E Maria de Magdala? Jesus nasceu quando? No dia em que ela quis correr, mas lembrou-se dele. Que faria Jesus? E quando ela viu os leprosos dobrarem numa curva da praia e uma criança acenou-lhe a Deus, ela deu um grito: espera por mim, e saiu correndo. Quem foi Maria de Magdala? Foi uma mulher de grandes posses, mas vivia de forma ilícita, né? Pensando somente na sexualidade e nos prazeres da vida. E para ela, Cristo nasceu no dia que ela percebeu, né, que as coisas mundanas, que as coisas desse mundo não tinham real significado. Nesse momento, nesse dia, Cristo nasceu para Maria de Magdala. E para Francisco de Assis? Jesus nasceu quando? Relembrando quem foi Francisco de Assis, né? Ele foi um religioso italiano, fundador da Ordem dos Franciscanos, né? E todo mundo conhece ele como protetor dos animais, né? Então, Francisco de Assis diz: no dia em que ouvi o próprio Cristo dizendo a ele: constrói a minha igreja, entregou a sua bolsa, suas roupas e até o seu nome para segui-lo incondicionalmente. Então foi nesse dia que para Francisco de Assis nasceu Jesus. E para Joana de Cusa, Jesus nasceu quando? No dia em que, amarrada ao poste, no circo em Roma, eu ouvi o povo gritar: negue, negue, renuncie a ele. E o soldado, com a tocha na mão, dizia: este teu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer?
Foi nesse instante que, sentindo o fogo subir pelo meu corpo, pude com toda certeza e sinceridade dizer: não me ensinou só isso, Jesus ensinou-me também a amá-lo. E para o apóstolo Pedro, Jesus nasceu quando? Então, o apóstolo Pedro foi um dos primeiros discípulos de Jesus e é considerado, o fundador da igreja cristã em Roma, ou seja, o seu primeiro papa, Então, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu o havia negado, foi nesse instante que acordo a minha consciência para a verdadeira vida. E para Santo Agostinho, será que Jesus nasceu quando? No dia em que procurou sob o arvoredo de seu jardim a solidão e a calma, quando ouviu uma voz que lhe dizia um refrão de uma cantiga infantil: toma e lê. Eram as epístolas de Paulo. Abriu ao acaso e deparando-lhe as palavras: não passeis a vossa vida nos festins e nos prazeres da mesa, mas inspirai-vos em vosso Senhor Jesus Cristo, evitai satisfazer os desejos desregrados da carne. Então, Santo Agostinho vivia para a vida carne, os prazeres mundanos, somente os prazeres dessa vida, e foi nesse momento que para ele, Jesus nasceu. E para a gente fazer, então, um fechamento e entender por que as palavras de Emmanuel são tão importantes, a pessoa, o ser espiritual do mentor de Chico Xavier, essa é a última passagem que eu vou relatar para vocês, que diz assim: para um senador romano, Jesus nasceu somente alguns séculos depois. Um senador de Roma, ali mesmo na Galileia, tendo tido a oportunidade sublime de um contato com Jesus, fascinou-se e tremeu no alicerce da alma ante o convite que ele lhe fez para que pudesse segui-lo, e porque era um homem do mundo, estava profundamente vinculado aos interesses bélicos da sua pátria. Ele se chamava naquela encarnação Públio Lentulus. Escusou-se a segui-lo e ouviu dos seus lábios que transcorria muitos séculos, ouviu dos lábios de Jesus que transcorreria muitos séculos até que ele pudesse refazer o seu caminho. Então, 19.000 para 20.000 anos depois, a humanidade recebe então o Espírito Emmanuel em uma coletânea de obras dos ensinamentos sublimes de Jesus. Então, naquela encarnação, ele foi Públio Lentulus, foi um senador, uma pessoa poderosa, que fez o seu encontro com Jesus, mas no uso do livre-arbítrio que Deus dá a cada um de nós, ele não fez a escolha que devia ter feito, ou fez a escolha que julgou melhor naquela época. E Jesus lhe disse: vai transcorrer muitos e muitos anos e um dia a gente vai se reencontrar. E essa passagem, para quem tem interesse em se aprofundar ali um pouco mais, o livro Há 2000 anos, que foi ditado por Emmanuel
Então a Chico Xavier, ele traz, né, em forma de romance, esse encontro, né? Esse livro ele foi publicado em 1939, né? Então ele fala desse orgulhoso romano, né? Que procura Jesus por quê? Porque a sua filha estava doente, né? E a sua esposa então pede, né? Sabendo de Cristo, né? Das suas obras, pede a ele que procure o Cristo para pedir, né? Para a sua, né? Por interceder a ele pela sua filha. Não vou falar mais, né? Para que vocês possam ler o livro também e sentir essa emoção maravilhosa de ler um livro de Emmanuel, que é realmente uma obra maravilhosa para a gente conhecer, né? Então, queridos irmãos, indo já para os finalmentes, eu trouxe então também uma questão do Livro dos Espíritos, que às vezes a gente fica na dúvida, mas ela nos deixa claro, né? Quando Allan Kardec, nessa questão, ele pergunta aos espíritos superiores, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é simples: Jesus. Aquele ser de elevada envergadura espiritual, de uma luz que inunda não somente o nosso planeta, mas todo o universo, se reduziu para poder estar encarnado num corpo físico e trazer para nós, como humanidade, o amor do Pai Celestial, né? O seu nascimento já foi um exemplo de humildade, né? Num lugar simples. Então não importa onde estamos, como estamos, sempre há algo que podemos estar fazendo para nós, em primeiro lugar, porque se nós não estivermos firmes no chão, a gente não pode ajudar também as outras pessoas. Então é importante que oremos e nos mantemos bem, né, nessa tarefa. E Allan Kardec, ele ainda complementa, né, nessa questão 625 do Livro dos Espíritos, dizendo: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo Ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o anima. O Espírito de Deus o anima. Então, Ele é a nossa luz, o nosso guia. E a gente só segue quem a gente conhece, né? A gente copia todas aquelas coisas que a mãe faz, que o pai faz. Por quê? Porque a gente se conhece. E nós precisamos conhecer esse Cristo, para, sabendo dos exemplos que Ele nos deixou, poder segui-los e fazer a nossa diferença, a nossa lição como pessoas, para nós e para a humanidade toda. E aí, queridos irmãos, e para você? Jesus nasceu quando? Essa é a pergunta que eu deixo para cada um de vocês refletirem hoje, amanhã, até domingo, né? Que celebramos então o aniversário de Jesus. E o mais importante, né, quando a gente fala em aniversário, em festa, a gente pensa em o quê? Principalmente as crianças, né? No presente. E vocês? Cada um de nós. Qual é o presente que eu vou dar para Jesus no seu aniversário? Um mundo mais justo? Um mundo com mais amor? Um mundo com mais fé em Deus? Um mundo com mais bens espirituais e menos bens materiais? Um presente com mais esperança
com respeito aos meus semelhantes, com aquele perdão. Vamos presentear Jesus com aquele perdão que a gente deixou no Natal passado, né, no aniversário passado, a ser dado, com benevolência para com o meu semelhante, principalmente aqueles que são mais próximos de nós. O presente que Jesus quer é a aceitação. Também a aceitação das nossas imperfeições, mas acima de tudo a luta para saná-las, para passar por elas, para melhorar. Muita humildade, né? O seu nascimento em si é para cada um de nós um exemplo de humildade. Jesus quer também que a gente faça o bem no dia do aniversário dele. Esse é o presente que ele quer, né? Que a gente tenha uma autoeducação, né? Que a gente procure o conhecimento. O conhecimento, ele nos liberta e a gente precisa conhecer. Isso é muito importante. A nossa reforma íntima também Jesus quer como presente. Porque se a gente se reforma, se a gente melhora, tudo ao nosso redor melhora. A humanidade melhora também. Jesus também quer como presente que a gente aprenda a servir, a auxiliar o nosso próximo, a ser útil. Então fica nesta noite para que cada um reflita. E para você, Jesus nasceu quando? Convido a todos então para acelerarem o seu corpo físico, fecharem os olhos, trazendo a tranquilidade para o seu ser. E essa mensagem, na noite de Natal, foi ditada por João de Deus Espírito, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e está no livro Antologia Mediúnica do Natal. Minha mãe, por que Jesus, cheio de amor e grandeza, preferiu nascer no mundo, nos caminhos da pobreza? Por que não veio ele até nós, entre flores e alegrias, num berço todo enfeitado de sedas e pregarias? Acredito, meu filho, que o mestre da caridade mostrou em tudo e por tudo a luminosa humildade. Às vezes, penso também nos trabalhos desse mundo, que a manjedoura revela, ensinam bem mais profundo. E a pobre mãe, de olhos fixos na luz do céu que sorria, concluiu, com sentimento em terna melancolia. Por certo, Jesus ficou nas palhas, sem proteção, por não lhe abrirmos na terra as portas do coração. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Um Feliz Natal. E que realmente possamos, cada um de nós, dar um presente maravilhoso para Jesus nesse dia.